Olá, eu sou o professor Leonardo. No estudo de hoje nós estaremos falando sobre a temática ideologia de gênero. Sabendo que a diversidade sexual é um grande tabu em nossa cultura. A sociedade ainda é bastante preconceituosa e impõe normas a serem seguidas. E é claro que dentro desse contexto nós estaremos fazendo um estudo ou uma análise do ponto de vista religioso e dentro do ponto de vista científico. Tendo do ponto de vista religioso, uma vez que na nossa cultura, na nossa sociedade brasileira, a maior parte são origem cristã. Então, vale ressaltar que nós faremos aqui uma síntese desses dois aspectos. E eu espero que você acompanhe o raciocínio e tenhamos um bom estudo. Como vocês podem notar, nós temos, é preciso definir os termos dentro da ideologia de gênero. E nós temos aqui a palavra sexo, identidade, orientação e expressão. O sexo biológico, ele assume-se frequentemente que é o sexo cromossomático, ou seja, o sexo genital, que pressupõe a capacidades reprodutivas. E é claro que elas existem vários fatores, não é, que contribuem para o sexo biológico, os cromossomas, como a gente entende, que ele se define por XY e XX, ou outras combinações genitais, estruturas reprodutivas externas. E a presença, a evidência disso é o testículo ou os ovários, as hormonas ou testosterona ou estrogênios. Ou seja, uma pessoa intersexo, ela tem órgãos genitais reprodutores internos ou externos, masculinos e femininos, em simultâneo, ou cromossomas não são nem XX nem XY. Então é claro que isso é uma variação rara, não é? Mais precisamente conhecida como hermafrodita. Mas, e essa questão aí nós vamos ver mais para frente aí sobre o conceito cromossomo XX e XY. A identidade de gênero é o sentimento de ser do gênero, no caso aí feminino mulher ou do gênero masculino homem, independente da anatomia. Uma pessoa transgênero é alguém que ela não corresponde às convenções sociais e categorias tradicionais de gêneros associados ao seu sexo biológico. Ou seja, uma pessoa transexual ela é alguém que sente que sua identidade de gênero ela é diferente do sexo biológico. Algumas pessoas transexuais, por exemplo, desejam mudar o seu corpo através de tratamentos ou até mesmo de cirurgias. E é claro que isso não são todos. A orientação sexual, ela se refere que cada pessoa pensa e sente sobre si própria e sobre a sua afetividade e sexualidade e por quem se sente atraído afetiva e sexualmente. Uma pessoa considerada. E por fim, nós temos a expressão de gênero, diz respeito aos comportamentos, forma de vestir, forma de apresentação, aspectos físicos, gostos e atitudes. Uma pessoa andrógena, ela exprime-se de uma forma ambivalente, ou seja, ela apresenta uma combinação de traços físicos, quer masculinos, quer femininos, ou uma aparência que não permite identificar claramente o seu gênero. Como você pode observar neste gráfico, nós temos aí, de uma forma mais simplificada, sobre a identidade, sobre a orientação, sobre o sexo e a expressão. Então, quando falamos de identidade, nós temos aí mulher, nós temos aí o homem e o transgênero, ligado a uma questão da mente psicológica. Quando falamos de orientação, a gente pode observar que a orientação, nós temos aí heterossexual, bissexual, homossexual. Ou seja, é o sentimento. Por isso nós temos aí, olha,
O exemplo do coração fala mais diretamente da alma, do sentimento da pessoa. Quando falamos de sexo, como você pode observar no gráfico, nós temos aí o biológico, ou seja, o órgão genital que identifica o indivíduo ser fêmea ou macho, ou, nos casos específicos, o intersexual, que tem os dois sexos. E, por fim, nós temos aí também a expressão, ou seja, a forma em que o indivíduo, ele através do seu comportamento, ele se expressa propriamente a sua opção, sua orientação e, acima de tudo, o sexo. Agora vamos rapidamente fazer uma análise no ponto de vista religioso, ok? Nós temos aí nessa gravura, é claro que isso é apenas uma ilustração, não sabemos de fato como eram o perfil, a fisionomia do casal na Bíblia, nominado Adão e Eva, mas vamos ver o que a Bíblia diz. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18 ao 23, isso aí estamos usando a versão NVI, que é a nova versão internacional, está dizendo assim, ó, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem deste a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Você pode observar que dentre todos os animais que Deus havia criado, não havia nenhum que correspondia ao físico, à estrutura do homem, ser homem. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Então, do ponto de vista religioso, vocês podem observar que Deus fez o homem. E Deus observou que o homem estava sozinho, até mesmo porque, dentre tudo que já havia criado, nada era compatível. Então, como vocês podem observar aí, Deus fez a mulher, a trouxe a ele. E aí o homem, após acordar deste sono, então ele vendo essa mulher, ele expressa que esta era osso dos seus ossos e carne da sua carne. Ela seria chamada mulher. Então a gente observa que Deus fez para o homem uma mulher, ok? Ponto. Continuando o nosso estudo, nós entendemos aqui que a questão religiosa e bíblica, Deus ele faz o homem e vê a necessidade de o homem ter uma companheira, Deus fez uma mulher. Deus não fez outro homem ou uma espécie diferente do homem. É claro que da natureza é igual, mas cada um com seus comportamentos, é claro, com a sua formação biológica. Agora nós vamos ver ou entender um pouco o ponto de vista científico. Teoria científica ou método científico, você e eu, nós bem sabemos que ela parte do pressuposto de que todos os fatos e hipóteses eles são harmônicos entre si. Ou seja, a ciência ela nunca pautam as suas afirmações em cima apenas de hipóteses. É claro que ela pauta suas afirmações em cima de fatos. Então, a teoria científica, ou partindo do ponto do pensamento científico, o fato sempre ele é superior à ideia, sendo que o fato ele sempre pode destruir. E
corretamente dizendo, falsear, ou seja, a ideia, por isso, ou uma teoria científica, ela se constitui a partir de hipóteses estáveis, é claro, né, e falseáveis. Por que isso? Porque sempre pode haver uma possibilidade que esse novo fato ele venha destruir a visão nela encerrada e até então válida e atual. Você pode observar que a ciência ela baseia nos fatos. É lógico que o fato ele nunca vai ser absoluto porque ele sempre pode estar sofrendo alguma variação, mas desde que isso não ocorra, a ciência ela não vive sobre ideias, ok? Mas sim fatos, e os fatos são superiores a ideias. Vejam bem, nós vamos entender isso mais para o final. Vamos agora pensar aqui sobre o que é genes e cromossomos. Cromossomos, na verdade, são estruturas compostas de DNA, que, por sua vez, carregam os genes de um ser vivo, ou seja, elas são responsáveis por definir as características, ok, gente? Físicas particulares de indivíduo. Ou seja, os cromossomos estão localizados no núcleo da célula. E neste núcleo compõe o ser vivo. Ou seja, os seres humanos, tanto homem quanto mulher, ou qualquer ser vivo, falando de humano, ele possui, na verdade, aí uma soma de 46 cromossomos, divididos, é claro, em 23 pares, sendo que 44 são autossomos e 2 são sexuais. Continuando rapidamente, os nossos corpos eles são feitos de milhões de células. E a maior parte das células elas contêm um conjunto completo de genes. Os genes eles atuam como um conjunto de instruções controlando o nosso crescimento e o modo como o corpo funciona. São responsáveis por muitas das nossas características, tais como a cor dos olhos, como o grupo de sangue, a altura, etc. Ou seja, nós temos milhares de genes. Cada um de nós herda das cópias da maioria dos genes. Uma cópia é herdada da nossa mãe e outra do nosso pai. E por isso que temos frequentemente algumas características de ambos. Então, observa bem, os nossos genes, eles, cada um é responsável, na verdade, por um traço, não é, no desenvolvimento do indivíduo. Porque os genes, eles são combinações dos pais, do pai e da mãe. E é claro que esses traços, esses genes, eles evidenciam na formação, na cor dos olhos, nas suas características. Então, ou seja, os genes também eles estão aí contidos, as estruturas, e se você fizer uma pesquisa, você vai observar isso, que ela é em forma de uma fita, chamados de cromossomos. E geralmente, como eu falei, né, nós temos aí 46 cromossomos, em cada uma da maioria das nossas células. E esses cromossomos são herdados dos nossos pais, 23 da mãe e 23 do pai. Porque temos dois conjuntos de 23 cromossomos, ou seja, nós temos aí 23 pares. Os cromossomos portanto, os genes. Os cromossomos, na verdade, portanto, os genes são compostos por uma substância química. Nós a conhecemos no mundo científico como ADN, ok? Vejam bem, voltando à nossa figura, nós temos aí o que nós chamamos de determinação genética do sexo. O cromossomo Y é mais curto e possui menos genes que os cromossomos X. E além de conter uma porção encurtada, como você pode ver aí na imagem, em que existem genes exclusivos do sexo masculino. Observe aí na figura, mais uma vez,
uma parte do cromossomo X ela não possui alelos em Y. Isto é, entre os dois cromossomos há uma região não homóloga, ok? Como você pode ver aí. Nós vamos prestar atenção de uma forma mais ampla ao sistema aí, por exemplo, XY, que em algumas espécies de animais, incluindo a humana, a constituição genética dos indivíduos do sexo masculino ela é representado, no caso aí, por 2AXY. É dos gametas e por eles produzidos AX e AY na fêmea, cuja constituição genética é indicada por 2AXX. Produzem-se apenas gametas AX. Então veja bem, você entender mais claramente aí, olha, nós temos aí na sua esquerda o corpo da célula da mãe e o corpo da célula do pai. Você pode observar que a mãe, o seu cromossomo, como a gente vê aí, eles são 2X e o pai XY. E o que acontece? O XX ele produz uma meiose que nós conhecemos, toda mulher sabe que é o óvulo, a mulher ovula. E já a meiose do homem é os espermatozoides. Então, no processo de gestação, no processo de engravidar da mulher, ou seja, vai haver uma cruza desses cromossomos XX da mulher XY. Então, se você observar aí, olha, e na corrida, na ligação, nos entrelaços aí do óvulo, do espermatozoide, do cromossoma XXXY, nós vemos que aí abaixo nós temos aí uma combinação do óvulo fertilizado que transforma-se em XX, o óvulo fertilizado no lado da célula do corpo do pai XY, ou seja, nós observamos que no fim das contas nós temos aí um resultado final de um cromossomo X da mulher e de um cromossomo Y do homem. Então, nós podemos observar que pela ciência, então, esta mãe vai gerar um menino do sexo masculino. Se no final nós tivéssemos o cromossomo X da mulher e ao invés de termos um Y do homem, mas fosse um X, então esta mãe estaria aí esperando uma menina do sexo feminino. Então você observou aí, e entre ser homem ou mulher não é uma questão, como nós vimos anteriormente, não é uma questão de identidade, uma questão de orientação, do ponto de vista religioso, do ponto de vista científico. A ciência, ela afirma, não é verdade? Ela faz a sua afirmação, ela declara o fato em cima das ideias. O ser homem ou mulher não é uma questão do ponto de vista científico e religioso, ser homem ou mulher não é uma questão de pensamento psicológico, como nós vimos aí. Eu tenho aqui uma imagem para vocês terem uma noção. Se eu te der uma nota de 50, essa nota de 50 ela vai ser 5. Ou se eu te der uma nota de 5, ela vai ser 50? Não. Ainda que você queira acreditar que a nota de 50 seja 5, ou a nota de 5 seja 50, elas jamais serão. Por quê? Pelos fatos. No número, ainda que se você pegar a nota de 5 e desenhar aqui um 0, ela pode até simbolicamente parecer 50, mas quando você analisar, você vai ver que ela é R$5, ok? E se você pegar a nota de 50 e riscar o 0 dela, ela teoricamente vai parecer 5, mas você analisando de uma forma minuciosa, você vai ver que na verdade é uma nota de 50. Ela pode querer parecer, mas jamais vai ser.
Por fim, nós temos aqui um outro exemplo, que é um carro, um Fiat Uno. Se você observar, na traseira desse carro tem aí o símbolo da Ferrari e o nome Ferrari. Ou seja, o dono do carro, ele tem um Uno, mas ele coloca algumas coisas que o carro tenha uma característica de uma Ferrari. Mas na verdade todo mundo, quando olhar, vai ver que este carro nunca foi uma Ferrari, ele sempre vai ser Uno. Então, entre ser homem e mulher, ainda que a pessoa dentro do estado liberdade de expressão, o indivíduo ele deve ter o seu direito resguardado, o direito de ir e vir, de escolher com quem se relacionar, seja do sexo oposto ou do mesmo sexo. Mas o fato é que um homem nunca será uma mulher nunca será um homem. Ainda que ela passe por todas as cirurgias ou todas as transformações, mas ela sabe que sempre o homem será homem e a mulher mulher. O homem, pelo fato, ainda que se ele faça uma cirurgia arrancando seu órgão, ele nunca vai ovular, ele nunca terá útero, ou seja, todos os cromossomos, todas as genes dele é de homem e nunca vai ser de mulher. De igual modo, a mulher, por mais que ela tome hormônio para querer se parecer com o homem, a gente sabe que ela jamais poderá ser porque é um curso da vida e isso não pode ser mudado. Você pode querer se parecer, mas parecer não significa ser. Muito obrigado por mais esse estudo. Tudo de bom.